Situação é bem simples. O São Paulo vencendo, ele está classificado e rebaixa o Ituano. O Ituano briga com o Guarani e também com o Santo André para não voltar à Série A2. Se o São Paulo empatar ou perder, torce por tropeço de Novo Horizontino ou de São Bernardo para se classificar. Ou dos dois para ser o primeiro colocado do grupo, mesmo com derrota ou empate. Time está trabalhando agora aqui no CT. Daqui a pouquinho o técnico Carpini vai definir a equipe que joga contra o Ituano, mas tendência é Caleri voltando de suspensão ao ataque, o Wellington Rato fora, a exemplo do que aconteceu contra o Palmeiras devido a uma lesão, e a grande dúvida é quem substitui Pablo Maia. O imediato seria Luiz Gustavo, mas ele está lesionado, foi até retirado da lista do Paulistão. Tentativa de manter 3 zagueiros, jogar sem volante. Pode ser uma opção. A outra é Bobadilha, que não é primeiro volante, mas pode ajudar na marcação. E a terceira, para mim a menos provável, colocar um dos 2 garotos que estão no elenco e que são volantes. O Negruti, da base do São Paulo, e o Iba, o senegalês, que vai ser contratado agora no mês de março em definitivo. Tudo isso está sendo definido agora neste treino que acontece aqui no CT. Se dentro de campo a situação só depende do São Paulo, fora de campo o São Paulo recebeu ontem a informação da ouvidoria da Federação Paulista de Futebol que aconteceram 2 erros no clássico contra o Palmeiras. A não expulsão do Richard Rios e o pênalti não marcado em cima do Luciano. Mari, Bruno. Não estava esquecendo, vai lá e confirma, hein, Vai lá e Ramos? confirma. Bom, é o seguinte. Algum cheiro, alguma ideia de como o São Paulo vai a campo? O Rafinha tá treinando, mas talvez não jogue. Não, esse não joga. O árbitro é Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Mas não é o árbitro que vai apitar, é o árbitro que apitou. Eu não acho que vai apitar, porque ele apitou São Paulo e Santos também. Ele apitou Corinthians, São Paulo e Santos e São Paulo e Santos não, desculpa, São Paulo e Bragantino. Recente jogo, ele apitou São Paulo e Bragantino. Foi ele que expulsou o Arboleda depois do VAR, o Vinícius Araújo. Tironi, não tem ainda o esboço do time, tem grandes dúvidas por parte do Carpini. Uma coisa é certa, volta o Caleri, está suspenso. E a outra coisa certa, não joga o Pablo Maia, volante, o único volante disponível no elenco, já que o Luiz Gustavo está machucado. Então, essas duas notícias, a volta do Caleri e a ausência do Pablo Maia, talvez sugiram que o Carpini possa manter o sistema que enfrentou o Palmeiras, com 3 zagueiros e 3 atacantes, né? Colocando possivelmente o Bobadilla no lugar do Pablo e o Caleri no lugar do Luciano. Ele pode fazer isso. De novo, montar o time no 3-4-3, né? 3 zagueiros, 2 alas, 2 no meio e 3 na frente sem posição fixa. Caleri, Ferreirinha e Lucas, por exemplo. Ele pode fazer isso. É uma opção. É curioso porque ele disse, depois da partida com o Palmeiras, que os 3 zagueiros de aquela... Ele gostou, né? Ele falou. Mas também tinha muito a ver com o que era o Palmeiras. Então, fica essa dúvida. Ele pode, se ele quiser voltar à linha de 4, ele pode tirar o Ferrarese ou o Diego Costa. Só que aí ele fica sem volante de marcação, né? Bobadilha, Alisson. Eu não acredito que ele vá com linha de 4, Bobadilha, Alisson e mais 4 atacantes, como ele já fez outras vezes. Não acredito. Entendo ainda também que o Rames vai continuar no banco, vai entrar durante a partida. Então, no meu cheiro, acabou de ter o treino mais importante para o jogo no CT. Estou ainda apurando algumas coisas. Ainda tem o treino de amanhã, mas hoje é o treino que esboçaria a equipe. A minha impressão é que ele vá repetir o sistema com 3 zagueiros e 3 atacantes do jogo com o Palmeiras. Tem uma questão nisso, né, Massa? Você com 3 zagueiros e 3 atacantes, com a volta do Caleri, no olhar aí do Arnaldo, sobra para o Luciano. Não é pouca coisa. O Luciano, na opinião minha e de muitos, foi o melhor em campo quando entrou no último jogo do último fim de semana, do último meio de Contra o semana, né? Palmeiras? Não, no outro jogo, no jogo anterior. Contra a Inter de Limeira. Isso. Quando ele entrou, veio do banco e entrou, Isso como o mesmo, Ramos. isso mesmo. Né? Isso Contra o mesmo. Palmeiras, acho que ele foi o que menos jogou, né?
O É, sistema mas não favoreceu muito ele, né? sim. E aí, Massa? Acho que o São Paulo tem que pensar na rodada, que o time ele tem que contemplar a rodada toda. Vamos lá, o São Bernardo joga fora e precisa ganhar para se classificar. Nesse momento ele tem 18 pontos, está um ponto a menos do Novo Horizontino e que o São Paulo. O Novo Horizontino joga em casa com a Portuguesa já classificada, sem risco de queda. Então, em tese, é um jogo fácil para o Novo Horizontino, assim como é um jogo palatável para o São Paulo, tirando a possibilidade do Ituano ser rebaixado. Agora, o Ituano não jogou nada até aqui. Então, o São Paulo pode até se classificar com empate. A questão é Pablo Maia. Para mim, essa é a única questão a ser resolvida de forma inteligente pelo Carpini. Eu prefiro dois homens ali, né? Eu prefiro a entrada do Bobatilha na vaga do Pablo Maia e faz o time com menos mudanças. É o que eu faria se tivesse ao lado do Carpini, ou soprando com o Carpini, alguma alteração. E vamos jogar o jogo contra o Ituano, cara. É perigoso, Massa? É, né? Jogo bem perigoso. Ah, cara, é perigoso para quem, né? Perigoso para quem, gente? É o São Paulo. O São Paulo vai jogar com boa parte da torcida. O São Paulo vai jogar contra uma equipe que tem uma campanha bem ruim, né? O Ituano, gente, olha só. Eu estou com a tabela aberta aqui. O Ituano tem uma vitória no campeonato, três empates. Igual do Corinthians. Então, exato. Cara, uma vitória, três empates. O Técnico é time tomou. Alberto Valentim agora, ele mesmo, hein? Pois é, o Ituano Aquele, tomou. olha É lá. aquele. Tomou Agora, 16 né? gols. Recente. Agora, pegou agora. Tem 16 gols. Não tem como. O São Paulo é muito favorito para chegar lá e ganhar o jogo e se classificar. Eu vou ficar muito surpreso se isso não acontecer. É curioso, né, que o último jogo do São Paulo contra o Palmeiras, por conta de tudo que aconteceu, além do campo, Arnaldo, ficou até meio ofuscado o fato do que o São Paulo fez um bom jogo, né? Os dois últimos jogos do São Paulo não foram ruins, contra a Inter e Palmeiras, né? O jogo contra o Bragantino tinha sido muito ruim, né? No primeiro tempo, depois deu uma melhoradinha, mas não é por conta da volta do Rames, né? Embora o Rames tenha jogado bem quando entrou contra a Inter e contra o Palmeiras. Mas também porque eu acho que o Carpini encontrou para cada um dos jogos formações adequadas para os adversários, né? Esse é um jogo. Eu entendo que o Márcio está falando sobre a questão da rodada, mas tanto o adversário do São Bernardo quanto o adversário do Novo Horizontino não tem mais nada a ganhar ou a perder no campeonato. É diferente do Ituano. Né? O Ituano joga a vida dele. Então ficou uma situação, um jogo que tem interesse para os dois lados. E tem aquela situação, o empate ele pode não servir. Né? Normalmente o empate fora de casa, para quem está liderando a chave, é ok. Não, dessa vez ele pode não ser suficiente. Né? Então, eu acho que é um jogo em que o São Paulo, se o São Paulo consegue sair na frente, abrir o placar, aí a tendência é que o Ituano vai se desesperando com a situação de rebaixamento e vá definhando. Né? Esse tipo de jogo, eu acho que ele é bem condicionado para quem abre o placar, né? Num jogo dessa situação. Até calhou, às vezes a última rodada do Paulista não tem nada, né? Para definir. Dessa vez tem pouca coisa, mas tem um grande que joga a classificação e outro que joga a permanência na série A1 do Paulista. Agora, o Massa, antes do jogo contra a Inter de Limeira, já estava começando ali um zum do Carpini, não tem tamanho para o São Paulo, veja bem, a escolha foi errada, está errando, errou não sei aonde, está perdido, tá engolido pelos jogadores, tal. Aí o São Paulo faz 2 bons jogos, ganha bem da Inter de Limeira, empata com o Palmeiras. Independentemente, se acontecer uma tragédia, o São Paulo cai fora na primeira fase. Eu acho que ainda assim é como se o Carpini tivesse alguns álibis ali. Ah, pô, a arbitragem O ferrou que a vai gente. entrar nisso.
Isso pode ter sido bom até para o Carpini, caso aconteça uma tragédia. A justificativa vai ser essa, mas eu não vou achar correta essa justificativa, não. Bora falar agora sobre o São Paulo. O tricolor está tentando não liberar mais o seu estádio para outros clubes. Só para lembrar, na semana passada o Corinthians cogitou enfrentar o São Bernardo pela Copa do Brasil no Morumbis. Houve um veto da diretoria do São Paulo. Santos e Portuguesa também discutiram que uma das quartas de final da competição acontecesse no estádio do tricolor, mas dirigente importante do São Paulo me contou que a intenção do clube não é mais ceder seu estádio. Confesso que não consegui entender o real motivo. Essa pessoa alegou que há uma preocupação com o estado do gramado. Já são vários jogos do São Paulo, há também uma previsão de vários shows para acontecerem ao longo do ano, próximo da dupla Vitor e Léo. Mas não acho que seja isso o grande motivo. Estou tentando entender o que aconteceu no São Paulo para que o tricolor vetasse a presença de outros clubes. Vale a lembrança de que recentemente o São Paulo liberou o Morumbis para o Santos, mais de 50 mil pessoas, e esse episódio criou até uma pressão no torcedor do São Paulo, porque o recorde de público pertencia ao Santos, depois daqueles mais de 50 mil torcedores na vitória do Peixe por 2-1 contra o São Bernardo. No jogo seguinte, o São Paulo levou 55 mil pessoas no confronto contra o Palmeiras e restabeleceu a condição de maior público dentro do seu estádio na temporada de 2024. Só mais um detalhezinho importante. O Santos e a Portuguesa foram avisados que a única mínima chance de a partida acontecer no Morumbi é se o São Paulo não passar de fase. Se o São Paulo passar e for o mandante no confronto contra a Novo Horizontino ou São Bernardo, até por conta de uma questão de datas e para não prejudicar o gramado, Santos e Portuguesa terão de buscar um outro estádio. Bora falar agora sobre a chance de Jorge, lateral esquerdo dispensado nessa quinta-feira pelo Palmeiras, pintar no São Paulo. Essa é a pergunta que quase todo São Paulino está me fazendo. Primeiro, contextualizar Jorge. Atleta que pertencia ao Palmeiras, estava emprestado ao Santos. Peixe devolveu o Jorge na manhã dessa quinta-feira. Horas depois, o Palmeiras divulgou a rescisão do contrato com o lateral esquerdo. O vínculo só se encerrava em dezembro de 2025, completamente fora dos planos do Palmeiras. Verdão vai arcar com parte dos salários dele até o fim do contrato, mas o jogador está livre. Dessa maneira, pelo fato de estar livre no último dia da janela, ele pode fechar com qualquer clube brasileiro. Nos próximos dias, a janela não o atrapalha. A partir daí, com o Jorge livre no mercado, muitos torcedores do São Paulo começaram a argumentar sobre esse assunto. Chequei com duas fontes diferentes. A primeira disse que o nome do Jorge nunca foi especulado. A segunda lembrou que o empresário do Jorge é o Eduardo Duran, alguém que virou persona não grata dentro do clube depois de tudo o que aconteceu envolvendo o Caio Paulista. Vocês vão lembrar, o Caio tem o Uran como empresário e foi o Uran quem intermediou toda a saída dele do São Paulo de forma confusa para fechar com o Palmeiras. Então, descartemos por completo o Jorge. Nicola, mas o tricolor vai ter um lateral esquerdo? A ideia é contratar um lateral, sim. Talvez não haja tempo hábil para a contratação entre 1º e 19 de abril, mas o São Paulo está no mercado monitorando opções. Se não der nessa janela que vai abrir entre 1º e 19 de abril, o São Paulo pretende trazer esse jogador na janela da metade do ano. Dá bem para continuar nessa pegada aí, viu? O Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da Federação Paulista, fez essa reunião, Barreto, na quarta-feira pela manhã. Chamou os dois presidentes para tentar apaziguar um pouco, né, acalmar os ânimos. Vai ter muito Palmeiras e São Paulo ainda pela frente, a gente espera que tenha vários. Então, era importante que a paz fosse restabelecida. Não teve pedido de desculpa do Júlio Casares, tá? E o Palmeiras, por outro lado, também ainda espera uma punição ao Carlos Belmonte. Então, pro Palmeiras, né? Da mesma forma que o Abel foi duramente punido todas as vezes que foi denunciado, né? E foi duramente criticado também, inclusive por nós, né? Quando passava do limite nas reclamações e tudo mais. Então, eles acreditam que o Carlos Belmonte precisa passar por esse processo. A parte criminal, embora ele tenha o corpo jurídico à sua disposição, né? O corpo jurídico do Palmeiras, o Abel ainda não decidiu, provavelmente não vai fazer nada. Mas no campo esportivo, desportivo, na justiça desportiva, aí sim ele pede que ele receba uma punição exemplar. E essa denúncia, a gente comentou ontem, ela foi protocolada, né, na tarde de ontem, e o julgamento vai acontecer na quinta-feira. Então, todo mundo citado. São Paulo, os 3 diretores, os 3 jogadores, mais um auxiliar. O que é muito pesado para o São Paulo nessa história sobre a denúncia, né? São os 3 jogadores, Barreto. Tem Rafinha, tem Caleri e tem Rato. Então, se pega uma punição, imagina, na quinta-feira, São Paulo passa para as quartas de final, não poderão ser utilizados. É uma dor de cabeça grande para o São Paulo,
pode perder jogadores importantes. O Rafinha, inclusive, ele não estava jogando, mas ele está nessa fase de transição, então ele pode estar, muito provavelmente, ele estaria à disposição para voltar ao time titular. Então são 3 jogadores titulares importantes que podem receber uma punição de 1 a 6 jogos e desfalcarem, né, por consequência, o São Paulo nessa fase decisiva. Porque a gente sabe que no final de semana tem esse jogo aí contra o Ituano, que o São Paulo não está naquela posição muito confortável, ainda não está classificado, mas a expectativa é que se classifique. E nos tribunais brasileiros esportivos a gente sabe como é que funciona, né? Se a punição é de 1 a 6, a primeira pena é 12, né? Aí depois vai lá e entra o efeito suspensivo. Então o cara tá punido, mas ele joga na próxima partida. Tem esses mecanismos aí. Vai para a segunda instância e troca os 12 jogos por uma cesta básica. O Rafinha aconteceu isso ano passado, não teve julgamento. O São Paulo entrou num acordo e não perdeu o jogador. Então, São Paulo pagou cestas básicas, então realmente... São Paulo se antecipou, né? Já que lá no fim a gente vai pagar a cesta básica mesmo. Vamos fazer agora? Aqui, vamos combinar? Toma aqui a cesta básica e pronto. Já né? Chega lá com a cesta. Chega com a cesta, bota em cima da mesa e tá resolvido o problema. Parece nos honorários que os advogados vão perder. É verdade. Teve uma coisa também nessa reunião, né? Que foi sugerida pelo Reinaldo, que é uma criação de uma comissão, né, formada por 3 membros do Palmeiras, 3 membros do São Paulo, para poder definir planos, estratégias para os próximos clássicos aqui em São Paulo, para que a paz seja restabelecida, para que não haja problema quando um treinador precise dar sua entrevista coletiva, na chegada do ônibus ao estádio, que todo mundo se sinta protegido, acolhido, enfim. Tem essa sugestão aí também da formação dessa comissão especial para clássicos entre Palmeiras e São Paulo. O presidente da federação disse ai, né? Depois disse, senta na frente do amiguinho e pede desculpa. Mas não adiantou essa parte. Então vai ter que criar essa comissão aí para tentar resolver uma relação entre os clubes. A gente fica brincando aqui, mas que é o mínimo que deveria acontecer, né? Tem pouca coisa para fazer no futebol brasileiro, né? Pois é. Tá faltando trabalho, né? Tem tanto com que se preocupar, ainda tem que ensinar. O Ituano e o São Paulo, que vem das confusões do Choque Rei, mas agora é pensar em vencer, em se classificar e seguir na competição. Ituano e São Paulo se enfrentaram 29 vezes até hoje. Nos jogos mais importantes, deu tricolor, campeão do Supercampeonato Paulista de 2002, ao vencer por 4-1 na decisão do Morumbi. E classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, ao ganhar por 1-0 em Itu. Neste domingo, vão se encontrar em situações bem diferentes na tabela. O São Paulo brigando pela classificação para as quartas de final do Paulistão. O Ituano para escapar da queda para a Série A2. Se o tricolor vencer, garante a vaga e rebaixa a equipe do interior. O Galo de Itu não depende apenas de si. Além de levar os 3 pontos, tem que torcer para que o Guarani não derrote o Bragantino. Pablo Maia, que recebeu contra o Palmeiras o 3º amarelo, está fora. Já Caleri retorna depois de cumprir suspensão. A novidade pode ser Rafinha, que fez apenas 2 partidas na temporada. A última, a decisão da Supercopa do Brasil, no dia 4 de fevereiro, contra o Palmeiras. O lateral está em fase de transição física depois de se recuperar de uma lesão na perna esquerda e treinou no campo do CT, que, aliás, recebeu mais uma vez a visita do ex-zagueiro Miranda, dono de 4 títulos pelo tricolor. Entre sorrisos e abraços em amigos e ex-companheiros de clube, ele prometeu pagar uma garrafa de vinho para Alisson se fizesse um gol. Com assistência de Rames Rodrigues, o meia colocou na rede e já deve estar preparando a taça. Só que os sorrisos de agora podem dar lugar à preocupação na semana que vem, se o São Paulo se classificar. O TJD da Federação Paulista marcou para quinta-feira o julgamento dos jogadores Rafinha, Wellington Rato e Caleri, além do presidente Júlio Casares e dos diretores de futebol Carlos Belmonte e Fernando Bracali, por terem ofendido o árbitro Matheus Candansan após o clássico de domingo passado contra o Palmeiras. A pena para os atletas varia de 1 a 6 jogos, já os dirigentes podem ser suspensos de 15 a 180 dias.
Belmonte também será julgado por ter ofendido a honra do treinador do Verdão, Abel Ferreira, e pode pegar um gancho total de 270 dias. Por outro lado, a mesma Federação Paulista, em documento assinado por Sérgio Correia, que integra o Departamento de Relacionamento com a Arbitragem, admitiu que Candansan errou em 2 momentos do clássico, que acabaram prejudicando o São Paulo, ao não expulsar Richard Rios por esta entrada em Pablo Maia, que valeu apenas o amarelo para o volante do Verdão, e ao não marcar pênalti neste lance de Piquerez em Luciano, mesmo tendo consultado o monitor. A entidade, no entanto, considerou correta a marcação de penalidade máxima para o Palmeiras na jogada em que Rafael atinge o zagueiro Murilo. A federação esclarece que a opinião de Sérgio Correia não representa necessariamente o que pensa a comissão de arbitragem da entidade. Com a perspectiva de novos encontros entre os rivais, talvez até nas fases decisivas do estadual, o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos, convocou os presidentes Júlio Casares e Leila Pereira para uma reunião. Além de um bate-papo para tentar acalmar os ânimos, ficou decidido que uma comissão formada por membros dos clubes e da própria federação vai organizar os clássicos que virão por aí. Nas últimas horas, o ex-jogador do São Paulo, Hernanes, acabou se envolvendo na polêmica. Ele rebateu uma declaração de Leila Pereira em que a presidente afirma que a confusão de domingo aconteceu por conta da inveja que o trabalho de Abel Ferreira desperta. Hernanes escreveu em suas redes que não se trata de inveja e que Palmeiras caiu no conto do ganhador. Segundo o profeta, é difícil permanecer humilde quando se ganha, mas ganhar não dá o direito de meter o bico onde não são chamados, querer apitar o jogo, mudar o futebol brasileiro. Coloquem-se no lugar de vocês e continuem ganhando se podem. Arrogância, prepotência e esse jeito esnobe de ser, o povo não aguenta mais. Foi firme. Agora, a gente sabe que ele é um eterno torcedor de São Paulo, ídolo são paulino, é um cara com bastante discernimento e acabou colocando a colher nessa história, não é? Deu a versão do que ele acha que está acontecendo e aí a versão do Palmeiras já é bem diferente e o que eu tenho percebido é que as picuinhas não acabaram, não é? O jogo terminou, empate em campo, contestado. Agora, a ouvidoria da Federação Paulista diz que tem 2 lances, sim, que são contestáveis. Então, eu fico só imaginando depois, eu venho falando nisso. Esse clássico era a primeira fase, teoricamente valia menos. E na hora que, de repente, eles se enfrentarem, tendo uma classificação pela frente, uma final, uma semifinal... Se o bicho já tá pegando, imagina depois, Dedê. Torcer, né, Loirão? Torcer para essa rivalidade continuar acontecendo, obviamente, dentro do campo, né? Claro. Em toda essa semana a gente falando sobre isso, depois do jogo do Clássico, que teve toda a confusão, perdão, o Alisson tinha dado uma declaração, que foi um dos protagonistas do Clássico, né? O segundo volante, primeiro volante Alisson, falando que o Clássico tinha sido legal de jogar e tal, pena que teve... Fez o gol do São Paulo. Pena que teve a interferência da arbitragem em alguns lances pontuais, né? Então, assim, ficar com essa declaração dele, que a rivalidade continue dentro do campo, que os responsáveis pelos clubes, tanto o Júlio Casares quanto a Leila, né? Que eles se entendam e que a gente continue desfrutando aí desse choque.